À tarde do dia 9 de janeiro de 2008, estava igual a qualquer outra tarde no interior de altas temperaturas de Rondônia, como é normal na região norte do Brasil. Umidade e temperatura altas. Energéticos, vejam comigo a enorme diferença entre o setor privado e o setor estatal, o setor público estatal da energia elétrica no Brasil. A pergunta que eu faria para vocês é: que faria uma empresa estatal se por acaso remoto rompesse a barragem de uma usina hidrelétrica de sua responsabilidade? Bom, eu particularmente digo, certamente não romperia por causa do projeto, da construção, do local, do material e do corpo técnico de uma empresa estatal. Tudo isso envolvido faria com que fosse quase impossível uma barragem de uma empresa estatal romper. Mas, na hipótese extrema ou extremamente remota de acontecer, a empresa estatal tomaria todas as providências adequadas para resolver o problema, de modo que a população dos municípios lindeiros atingidos pelo desastre, pelo colapso, no caso, não fosse afetada, para que a população dos municípios lindeiros não fosse afetada de modo nenhum pelo desastre, pelo efeito do desastre. Se acontecesse, como eu digo, numa hipótese extremamente remota de acontecer com uma empresa pública estatal. Mas não foi o que aconteceu quando a barragem da PCH Apertadinho, no interior de Rondônia, rompeu. Quando a barragem da PCH de Apertadinho rompeu, privada, lá no interior de Rondônia, não foi isso que aconteceu. Exatamente o que eu disse, que seria a ação de uma empresa pública estatal. Essa a qual eu me refiro agora é uma empresa privada. Aí eu vou lembrar, mantenha o nosso canal funcionando, tá? Mantenha o nosso canal em atividade, precisamos de likes, de curtição, de comentários, de inscrições, de acionamento do sininho, enfim, tudo isso que você já sabe. Vamos lá, vamos fazer isso? Beleza. Como estávamos falando, aquela tarde de 9 de janeiro de 2008 estava muito parecido com todas as tardes do interior de Rondônia. No entanto, às 14 horas desse dia, mais precisamente às 13 horas e 45 minutos, a barragem da PCH de Apertadinho, PCH quer dizer Pequena Central Hidroelétrica. Então a barragem da PCH de Apertadinho rompeu ruidosamente, fazendo com que, alguns momentos depois, o nível da água jusante do rio começasse a subir assustadoramente. Pense bem nisso. Depois eu vou falar para vocês a quantidade de água que foi jogada de volta no leito do rio, a jusante da montanha, da usina, deixando destruição por onde passasse, claro. A usina estava sendo construída no leito do rio Barão de Melgaço, em uma área localizada entre os limites de Vilhena e Pimenta Bueno, municípios do interior de Rondônia, região norte do Brasil. Explicando, o que é realmente uma PCH? É uma pequena central hidroelétrica. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, adota 3 classificações para hidroelétricas. Primeiro, Central Geradora Hidroelétrica, CGH, com até 1 megawatt de potência instalada. Pequena Central Hidroelétrica, é o caso do nosso assunto. Pequena Central Hidroelétrica, PCH, entre 1,1 megawatt e 30 megawatts de potência instalada. E usina hidroelétrica, UHE, com mais de 30 megawatts. A CEBEL, Centrais Elétricas Belém, subsidiária da Galway Projetos e Energia do Brasil,
é proprietária da PCH de Apertadinho. Veja só como proprietária, como ela chegou a ser proprietária. Ela foi fundada em março de 2001. Já em 2 de dezembro de 2004, firmou um contrato número Seron/DT/092/04 com a Seron, que é a Centrais Elétricas de Rondônia Sociedade Anônima, cujo objeto era a compra e venda de energia elétrica da PCH de Apertadinho no valor de R$ 76,00 o megawatt-hora pelo prazo de 20 anos. A CEBEL foi adquirida em agosto de 2005 pelo Grupo Serra da Carioca. A responsabilidade de construção da PCH ficou por conta do consórcio construtor Vilhena. Consórcio construtor Vilhena, composto pelas empresas Chain Engenharia e EIT, Empresa Industrial e Técnica Sociedade Anônima, que foram contratadas pela CEBEL para construir a PCH de Apertadinho em regime de empreitada global, turnkey. O empreendimento estava situado no rio Comemoração, ou Melgaço, aliás. Tá? Quando vocês ouvirem Comemoração, é o mesmo Melgaço, lá alguma parte dele, algum ponto ele é chamado com esses nomes, mas é o mesmo rio, certo? Lá para os rondonienses. O empreendimento ficava próximo ao quilômetro 51 da rodovia BR-364, no município de Vilhena, estado de Rondônia. Após o rompimento da barragem, a água que se deslocou destruiu 50 quilômetros da mata que margeia o rio Comemoração. Havia risco de onda gerada pelo rompimento atingir a cidade de Pimenta Bueno, a 515 quilômetros de Porto Velho. O rompimento causou danos ambientais e a retirada preventiva de ao menos 200 famílias de suas casas. Aí que eu prometi falar para vocês. Imagine a destruição que esse rompimento causou a jusante, que é a parte mais baixa, da usina. O volume estimado do reservatório da PCH era de 3,1 bilhões de litros de água e cerca de 40 metros de altura, ou seja, uma caixa d'água enorme, potente, e o rompimento mostrou essa potência na destruição. O acidente colocou em risco moradores das cidades de Pimenta Bueno e Cacoal, cortadas pelo rio Comemoração ou Melgaço, onde ficava a usina. Parte do volume da água, olha só, isso ajudou. Parte do volume da água foi retido nas margens do rio quando atingiu a usina Eletrogás, segundo o relatório da época que diz, ou seja, a destruição não continuou no rio porque a usina, abaixo da usina da PCH de Apertadinho, suportou o volume da água, né, por instantes. Então, o relatório dizia, as águas romperam a barragem e percorreram uma distância de 125 quilômetros, atingindo outro reservatório situado em Pimenta Bueno. Certo? Depois de 16 anos do rompimento da barragem da usina de Apertadinho, Rondônia, as empresas responsáveis pela construção foram condenadas a pagar uma indenização de mais de 6 milhões de reais por danos ambientais, entre outras penalidades. Agora, vamos deixar logo claro aqui. Eu disse, foram penalizadas, mas não pagaram nada, estão penalizadas. Há 16 anos já, tá? Que foi em janeiro o rompimento de 2008, então 16 anos. O laudo pericial apontou que as causas do rompimento foram falhas no projeto e construção da obra. Após o episódio, os responsáveis tentaram apagar, ocultar as falhas do acidente, segundo as provas que foram colhidas. No trajeto destruidor das águas, elas afetaram uma área de preservação equivalente a 1.300 campos de futebol, além de 652 hectares de área com lotes da usina e de vizinhos. A população que vivia às margens do rio Barão de Melgaço, Comemoração em Pimenta Bueno, precisou ser retirada das casas pela Defesa Civil.
O laudo conclusivo do desastre aponta que a água entalhou as margens do rio, provocou decomposição de sedimentos e removeu a vegetação de boa parte do trajeto que percorreu além da floresta ao entorno. Na verdade, é o que nós falamos, desastre não, tragédia, né? Se não foi tragédia humana, foi tragédia ambiental. Considerando que é garantia constitucional o direito ao meio ambiente equilibrado ecologicamente, proporcionando qualidade de vida, a terceira vara civil de Vilhena condenou o consórcio de empresas responsáveis pela construção, assim como sócios e administradores, a pagar uma indenização de exatamente R$ 6.137.971,58 pelos danos ambientais, materiais causados ao meio ambiente. Também condenadas a restaurar integralmente as condições primitivas da área afetada e pagar as custas processuais. Mas isso é teoria, tá? Guardem bem aí, meus energéticos, que isso é teoria. A audiência pública promovida no âmbito da CFFC, que quer dizer Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, colheu também informações segundo as quais os responsáveis pela obra sabiam dos problemas da barragem e que a área de construção da usina é de terreno arenoso. Uma estatal jamais iria construir ali, o que facilita a erosão, mas nada fizeram. Não avisaram os órgãos fiscalizadores, não comunicaram a direção da usina, a CBEL, não ampliaram a segurança com o uso de materiais seguros, motivo esse que levou a estatal, aí Furnas entra, né? Esse motivo levou a estatal Furnas, Centrais Elétricas, Sociedade Anônima, que comanda o consórcio com a Odebrecht, Andrade Gutierrez e CEMIG para a construção da usina de Santo Antônio no Rio Madeira, ali próximo também de Porto Velho, a cancelar contratos na ordem de 400 milhões de reais com a empresa Xaxim, ou Xarrim, sei lá, mas é Xarrim, uma vez que não pode arriscar permanecer com negócios após a constatação da irresponsabilidade atribuída a esse grupo. Furnas cancelou um contrato que ela tinha, era outra obra já. Olha onde essa empresa iria trabalhar, na construção da usina de Santo Antônio, no Rio Madeira, próximo a Porto Velho, cuja líder era Furnas Centrais Elétricas, Sociedade Anônima. O fundo dos empregados da Petrobras foi citado como sócio do empreendimento da PCH, mas isso é outro assunto. Mas o caso foi bem mais longe que o interior de Rondônia. A disputa jurídica entre empreiteiras envolvidas nesse caso do rompimento da PCH, de Apertadinho, foi apontada na denúncia que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, apresentou ao STF, ao Supremo Tribunal Federal, o que levou ao afastamento do presidente da Câmara de então, Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Se afastou do cargo por muitas coisas, mas também por isso. Segundo o procurador, Cunha e mais um grupo de deputados interferiram na briga entre a CBEL, Centrais Elétricas Belém, e a Xaim Engenharia, empresas que participavam do consórcio de construção da PCH de Apertadinho. O Eduardo Cunha se metendo no meio. Vocês vejam o que eu estou dizendo, como é o submundo do setor privado. Saiu lá do interior de Rondônia e foi parar lá em Brasília. Então, segundo a denúncia do procurador ao STF, Cunha e seus aliados agiram para favorecer a CBEL, cujo dono tinha vínculo com o deputado Eduardo Cunha, e também a desacreditar a Xaim em troca de propina. De acordo com o documento, para executar as obras de construção da pequena usina hidroelétrica PCH de Apertadinho, a CBEL contratou os serviços da Xaim Engenharia. No entanto, a barragem da hidrelétrica se rompeu em 9 de janeiro de 2008, como vocês já sabem, causando diversos danos ambientais e sociais. Em virtude desse acidente, iniciou-se uma declarada guerra entre a CBEL, controlada
por Lúcio Funaro e a Chain Engenharia. A discussão girava sobre a responsabilidade pela não renovação da apólice do seguro garantia da obra e, via de consequência, pelos danos causados, aponta o procurador-geral Janot. Segundo ele, após a disputa entre Funaro e a Chain, surgiram dezenas e dezenas de requerimentos no Congresso Nacional, patrocinados por Eduardo Cunha e seus correligionários, a pedido de Lúcio Bolonha Funaro, que é o dono da ACBel, né? Com o inequívoco intuito de realizar um ataque claro e sistemático às empresas do grupo Chain. Funaro, segundo a investigação, pagou a Eduardo Cunha, por meio de 3 empresas, 2 carros, no total de R$180 mil em 2012. Deu carro para o cara para não dar dinheiro, deu 2 carros, né? 180 mil. Resumindo, nada foi resolvido sobre o desastre da PCH de Apertadinho acontecido aí no interior, ou ali no interior de Rondônia. Energéticos, eu mostrei aqui a diferença entre o submundo do setor privado na energia elétrica e o setor estatal. Se fosse uma empresa estatal, veja só, na remota hipótese de ser uma empresa estatal, tudo já estaria resolvido. A empresa estatal seria multada, reparos ambientais seriam impostos, ela pagaria tudo e repararia tudo. E o castigo seria bem pesado. Barragem estatal romper já é uma hipótese. Barragem de empresa privada já não é tanto, né? Pelos que vocês viram, e nos futuros vídeos vocês vão ver mais um rompimento de barragem de uma PCH privada. Bom, vocês foram bem-vindos hoje, como sempre foram bem-vindos. Eu tenho o maior prazer de falar isso, que vocês foram bem-vindos, são bem-vindos e serão bem-vindos aqui no canal Vetor Elétrico para assistir os nossos vídeos e comentar, dar opiniões. Tudo bem? Eu aguardo vocês na próxima terça-feira no canal Verdadeira História no YouTube, às 19h15. Aguardo vocês. Até lá.